Oi, pessoal! O vídeo desta terça-feira é sobre trabalho de conclusão de curso, TCC, que em muitos cursos é um trabalho obrigatório para a conclusão da graduação. Em algumas instituições, o TCC ele é dividido em duas etapas, o TCC-1 e o TCC-2. O TCC-1, que é o tema do nosso vídeo de hoje, geralmente ele corresponde ao momento de criar um projeto de pesquisa. No TCC-1, você vai escrever 3 seções do seu TCC: a introdução, o referencial teórico e a metodologia. Essas sessões serão totalmente aproveitadas no semestre seguinte, quando você for cursar a disciplina de TCC-2. No TCC-2, o seu trabalho, seja ele uma monografia ou um artigo científico, ele terá 5 sessões. Além das 3 que você escreveu aqui em TCC-1, você vai escrever também resultados e discussões e as considerações finais. Assim, no primeiro semestre, você escreverá essas 3 sessões aqui e no segundo semestre você vai completar com mais 2, finalizando assim sua pesquisa por completo. Então, pessoal, o TCC-1, que geralmente é um projeto de pesquisa, ele possui uma estrutura conforme as normas da ABNT. No entanto, essa estrutura, ela pode ou não coincidir com o modelo adotado pela sua instituição ou com aquele modelo apresentado pelo seu professor ou professora em sala de aula. Sempre siga o modelo solicitado pelo professor ou professora da disciplina TCC-1. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do projeto de pesquisa de acordo com a ABNT, que é um modelo adotado por diversas instituições. Vamos iniciar pela parte externa do projeto, que é a capa. O que é que nós temos aqui de básico na capa que a gente precisa colocar? Nós temos o nome da universidade, da sua instituição, certo? Pela ABNT. Essa informação aqui é, inclusive, opcional, né? Mas praticamente todas as instituições brasileiras, elas iniciam aí a capa, que é com o nome da instituição, né? E às vezes até colocando aqui o nome do curso aqui embaixo, então você vai ver qual é o modelo da capa da sua instituição. Então, nós temos aqui também, na sequência, o seu nome, temos o título do seu trabalho, né? O título do seu projeto. Depois, a gente vem aqui com a cidade onde será entregue esse projeto. É a cidade da sua instituição, com o ano de entrega. Na sequência, vem a folha de rosto. Na folha de rosto, a gente vai iniciar aqui com o seu nome, temos aqui o título do trabalho, depois a gente vem aqui com a natureza do trabalho, né? Então, projeto de pesquisa para elaboração do trabalho e conclusão de curso, apresentado ao curso tal, da universidade tal, e aí você coloca aqui o nome completo com a titulação, né, do seu orientador ou orientadora. Sobre esses espaçamentos, que muita gente tem dúvida, né? Por exemplo, entre o seu nome e o título, entre o título e a natureza do trabalho. A norma da ABNT, ela não define isso, certo? Eu tenho até um vídeo aqui no canal especificamente sobre capa e folha de rosto. Eu vou deixar na descrição abaixo, caso vocês queiram ver esses 2 elementos depois separados. E aí aqui no final, eu tenho aqui novamente a cidade e o ano do jeito que eu fiz ali na capa, né? Depois, a gente vem com as listas, certo? As listas, elas são opcionais. Não é comum encontrarmos essas listas em projetos de pesquisa, porque geralmente o projeto ele não é um trabalho extenso. Essas listas, elas são mais frequentes em monografias, no TCC-2. Mas para vocês conhecerem a ordem, é essa daqui. A gente vem com a lista de ilustrações, certo? Aqui eu posso colocar quadro, figura, posso colocar gráfico também. Depois, a gente vem para a lista de tabelas, que aí a lista de tabelas ela fica aqui separada, e depois a gente vem para a lista de abreviaturas e siglas. Como essas listas elas são opcionais, então você pode optar por incluir ou não no seu projeto. Posteriormente, pessoal, nós vamos fazer o sumário. Eu vou deixar também um vídeo na descrição mostrando como você deve organizar o sumário direitinho. Logo após o sumário vem a introdução. Pessoal, na introdução, basicamente, o que nós precisamos escrever. O título do meu projeto, acho que vocês viram aqui anteriormente, é sobre ansiedade no contexto acadêmico, fatores de predisposição e impactos na saúde mental de estudantes universitários.
Quando você começar a escrever a introdução, você inicia pelo tema da sua pesquisa. O tema da sua pesquisa é a área que você está investigando, que no meu caso aqui é ansiedade, certo? Você vai escrevendo e citando autores renomados nesse assunto e trazendo estudos recentes também na área. Não comece abordando diretamente o título do seu trabalho, mas sim a área que será desenvolvida na sua pesquisa. Então, você vai começar de uma forma mais ampla, aí depois você vai afunilando. Eu inicio falando do tema mais amplo, mas à medida que eu for descendo aqui no meu texto, eu vou recortando esse tema amplo e deixando ele mais restrito para o que realmente eu irei pesquisar. Vejam que quando eu chego aqui já nesse parágrafo, eu já começo a falar aqui, ó, sobre o contexto universitário. Eu coloquei Furtado 2023, comenta que a passagem para a vida acadêmica, quer dizer, eu já estou entrando ali no título realmente do meu projeto. Ou seja, eu estou delimitando o meu tema. Observem que aqui, mais abaixo, eu já menciono a questão da predisposição. Coloquei a pesquisa realizada por esse autor em 2024 destacou que, até o momento, não há uma explicação clara nos estudos atuais sobre os fatores relacionados à predisposição para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade em estudantes universitários. Então, quer dizer, depois que eu falo daquele tema amplo da minha pesquisa, eu vou afunilando para o que realmente eu vou fazer no meu trabalho. Então, vai escrevendo, citando autores importantes na área e também estudos recentes, como artigos científicos publicados nos últimos 5 anos. É importante você trazer também na introdução a necessidade de sua pesquisa. Então, traga isso respaldado em algum estudo. Por exemplo, eu coloquei aqui, o estudo conduzido por esses autores aqui em 2023 evidenciou a importância de realizar mais pesquisas nesta área em outras instituições de ensino superior, a fim de aprofundar a compreensão da relação entre ansiedade e vida acadêmica. Quer dizer, autores já tinham publicado o trabalho mostrando a importância de se pesquisar sobre isso. Então, se você tiver esse tipo de informação, você encontrar em artigos ou livros, então traga aqui para sua introdução, né? Que é uma forma de você justificar a necessidade de se fazer essa pesquisa. Depois, apresente o problema de pesquisa, certo? O problema de pesquisa é a questão que você pretende solucionar com o seu trabalho. Aqui no meu, eu coloquei, a partir desse contexto, essa pesquisa levanta o seguinte problema: quais são os fatores específicos de predisposição que contribuem para o desencadeamento do transtorno de ansiedade em estudantes universitários, considerando as pressões acadêmicas, ambientais e psicossociais? Em seguida, destaque o objetivo do seu estudo, iniciando o objetivo sempre com o verbo no infinitivo. Então, aqui eu coloquei, com base nisso, o objetivo geral deste artigo é investigar. Olha, eu estou usando aqui um verbo, olha, ele está terminando aqui no infinitivo, AR, né? Então, sempre os verbos aqui, quando a gente vai fazer um trabalho científico, eles devem começar com o verbo no infinitivo, que representa a ação que realmente você vai fazer no seu trabalho. Para finalizar a introdução, explique a contribuição do seu estudo, certo? Então, você pode finalizar com isso, né? Então, coloquei aqui. A realização da pesquisa no contexto de estudantes universitários é favorável devido à importância de compreender, e aí você vai falando, defendendo a escolha desse seu assunto. Aqui na frente eu coloquei, além disso, considerando o aumento notável nos transtornos de ansiedade, uma pesquisa dedicada a esse público específico é adequada para orientar políticas e programas de apoio à saúde mental, e aí continuei escrevendo. Então, é importante você finalizar a introdução com a contribuição do seu estudo. Posteriormente, pessoal, vem o referencial teórico do seu projeto. Aqui você vai explicar a base teórica da sua pesquisa. É importante escolher autores reconhecidos na área, além de trabalhos como artigos científicos publicados recentemente, de preferência dos últimos 5 anos. Você vai pegar aqui no referencial teórico tanto artigos teóricos como artigos que fizeram pesquisa de campo, estudo de caso, que é o que a gente chama de artigos empíricos, né? Artigos empíricos são aqueles que coletaram dados e chegaram a alguma conclusão. Então, é importante no referencial teórico você trazer, certo? Tanto essa parte mais teórica, como também
estudos que foram feitos naquele ponto que você está falando e o que esses estudos têm encontrado. Então, organize as ideias de forma lógica. Na maioria dos projetos, a gente divide em subseções, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um referencial teórico, escrevi aqui só um parágrafo dizendo o que é que o leitor vai ver aqui nessa seção. E aí eu divido aqui, olha, 2.1, eu vou falar sobre o quê? Conceito de ansiedade e suas manifestações clínicas. Aí escrevi, depois eu venho para o 2.2, ansiedade e a vida acadêmica, um desafio contemporâneo. Perceba também que no referencial teórico, eu inicio de uma forma mais geral e depois eu vou afunilando para o que realmente o meu trabalho vai pesquisar. E aqui no 2.3 eu falei sobre fatores de predisposição à ansiedade acadêmica, que também é um ponto, né, que está lá no título do meu trabalho. Eu vou deixar também, pessoal, na descrição abaixo, vídeos com exemplos de referencial teórico, certo? Praticamente tudo que eu estou explicando aqui para vocês, eu tenho alguns vídeos assim que tratam especificamente sobre um determinado ponto, então eu vou deixar na descrição, né, para facilitar caso vocês precisem assistir futuramente. A seguir vem o procedimento metodológico, ou como muitas universidades denominam essa seção de metodologia. Você pode iniciar aqui retomando o objetivo do seu estudo, que é o mesmo objetivo que está lá na introdução. Na sequência, apresente o tipo de pesquisa que será realizado no seu TCC, se vai ser survey, se vai ser um estudo de caso, se vai ser uma pesquisa documental. Aborde o local onde você vai desenvolver o seu estudo, né? Fique atento para a questão do tempo do verbo. Como nós estamos escrevendo um projeto de pesquisa, os verbos eles devem ser utilizados no futuro. Por isso que eu coloquei aqui, o cenário da pesquisa será, né? E aí eu digo qual será o local onde eu vou fazer essa pesquisa, certo? Por quê? Porque a pesquisa, ela só vai ser realizada no próximo semestre, quando eu estiver cursando o TCC2, por exemplo, né? Então, é importante justificar também a escolha desse local, certo? Porque esse local é adequado para a realização da sua pesquisa. Escreva sobre o público-alvo que será composto pelos participantes da sua pesquisa. Posteriormente, aborde o instrumento de coleta de dados. Se você vai fazer com muita gente, é um questionário. Se você vai fazer com poucas pessoas, pode ser um roteiro de uma entrevista, certo? Então, é importante você falar sobre essa questão do instrumento de coleta de dados. Em seguida, descreva como será feita a análise desses dados e, caso o seu trabalho envolva seres humanos, é importante incluir as questões éticas, como, por exemplo, a necessidade de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da sua instituição. Continuando, nós podemos incluir uma tabela com os recursos necessários para a execução da pesquisa. Nem todas as instituições elas pedem essa tabela aqui, mas é importante saber que, de acordo com a norma da ABNT de projeto de pesquisa, logo após a seção da metodologia, a gente apresenta os recursos, certo? Então, aqui você vai colocando mais ou menos o que você vai precisar para fazer essa pesquisa. Material de expediente, encadernação e cópias, impressão, compra de livro, né? Então, às vezes eu posso precisar de uma mão de obra para revisão linguística do trabalho, deslocamento para aplicar questionário, fazer entrevista. Então, você vai olhando o que é que cabe aqui para a sua realidade e se realmente no modelo do seu projeto exigir recursos, né, você pode fazer dessa forma aqui. Então, logo na sequência, a gente vem com um cronograma, certo? Onde você detalha as etapas da sua pesquisa com os respectivos prazos. Aqui, por exemplo, eu tenho um cronograma de uma pesquisa que ela começa em fevereiro e termina aqui em novembro. Eu vou colocando cada etapa aqui nessa lateral e vou marcando aqui o período, né, que está programado eu fazer cada etapa dessa. Então, até aqui estão os elementos textuais do seu projeto, né, do seu TCC1, e logo em seguida nós vamos entrar nos elementos pós-textuais, que incluem as referências, tá certo? Que é um elemento obrigatório. A lista de referências, ela precisa conter todos os
materiais que foram citados no seu texto, certo? Então, não é um material só que você consultou, que você leu, mas é um material que você citou aqui dentro do texto. E aí, essa lista, né, ela é obrigatória. Se você tiver o questionário da sua pesquisa ou roteiro da entrevista, que será aplicado aos participantes, você já pode incluir aqui no apêndice, certo? O apêndice, ele é opcional, mas caso já tenha esse instrumento de coleta de dados, ou pelo menos uma prévia dele, é importante colocar aqui. Como apêndice, você só deve colocar documentos que foram elaborados por você. Caso você queira incluir informações ou documentos que não foram elaborados por você, você pode apresentar aqui no anexo. O anexo, assim como o apêndice, ele é opcional, né? Ele serve para você fundamentar alguma informação mencionada no texto, comprovar algo, ou até mesmo ilustrar informações que você escreveu nos seus elementos textuais. Então, por exemplo, pode ser incluído como anexo aqui documentos históricos, o texto de uma lei, tabelas ou gráficos que demonstrem algo importante que precisa ser detalhado aqui, né? Então, ali no texto você colocou da forma mais geral e você quer detalhar. Então, você pode trazer aqui para o anexo, certo? No geral, os alunos, eles apresentam o TCC-1 e no semestre seguinte eles continuam essa pesquisa, certo? Então, no TCC-2, o que é que você vai fazer aqui? Você pode aprofundar o referencial teórico, por exemplo, ou a metodologia. Na metodologia, vai ter muita coisa aqui para acrescentar, tá certo? Porque você vai detalhar como foi que ocorreu passo a passo da coleta e da análise dos dados, que é uma informação que você não tem, assim, totalmente, né? Você tem uma prévia, mas você não tem a coisa como realmente aconteceu na época que você está escrevendo o projeto. Então, no TCC-2, você vai coletar a ideia geral do TCC-2. É você coletar os dados e escrever mais duas seções aqui na frente, que são a apresentação e discussão dos resultados, né? Que no caso vai ser a seção 4 do seu TCC, e considerações finais, que seria a seção 5. Então, essas seções que a gente viu aqui depois da metodologia, que ficam no projeto, recursos e cronograma, elas não fazem parte do TCC-2, tá certo? Então, quando você chegar lá, você vai retirar aqui essas duas seções. Eu vou deixar agora, pessoal, na tela final, a playlist sobre a nova norma ABNT de citações, certo? Com diversos modelos de como citar e referenciar diferentes tipos de documentos. Um abraço e até a próxima semana.